E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Animados? Seguinte, essa aula a gente vai falar de subtração e soma de arcos trigonométricos, ok? Identidades trigonométricas serão desenvolvidas nessa aula que serão muito úteis para a resolução de vários exercícios aí, uma aulinha muito quente. Então, fica comigo, segue a vinheta, bora lá! Bora começar a nossa aula? Então, galera, qual é o objetivo dessa nossa aula aqui? Nós vamos deduzir com vocês uma única fórmula para começar, as outras eu vou postar para vocês para a gente não perder tempo. Então nós vamos trabalhar com a soma e subtração de arcos. Nosso objetivo é chegar no seguinte: eu vou calcular e mostrar para vocês de onde vem essa formulazinha da soma de dois ângulos A e um ângulo B diferentes. Perceba, isso daqui não vai ser o seno de A mais o seno de B, como alguns possam pensar, certo? Isso aqui nós vamos chegar nessa ideia aqui, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Essa vai ser a minha ideia. Como chegar aí? Então eu vou mostrar aqui para vocês de onde vem esse trem. Não é tão simplesinho, então vem comigo aqui. Eu marquei aqui um ângulo, esse ângulo que eu estou chamando de azul, no nosso ciclo trigonométrico, eu vou chamar de ângulo A. Lembre-se, aqui na nossa circunferência trigonométrica, uma coisa importante que nós temos que lembrar é o raio dessa circunferência. A circunferência trigonométrica a gente sempre trabalha com raio unitário, tá bom? Então, tenho que lembrar aqui que esse raio vale 1. E o que mais? Bom, se esse ângulo aqui vai ser A, eu vou fazer de caneta vermelha um ângulo B, ok? Esse pedacinho aqui eu estou chamando de ângulo B, maravilha. E aí vamos lembrar de algumas definições. Coloca aí o B, professor. Beleza, aqui está o ângulo B. E aí vamos fazer algumas definições, relembrar algumas coisinhas que nós temos, né, de definição. Lembra aqui que era seno? Seno era cateto oposto sobre a hipotenusa. No ciclo trigonométrico eu mostrei para vocês que ele era a projeção de um cateto no eixo Y. Quando eu pego esse cateto e projeto aqui, nós temos o seno do ângulo A. Toda essa distância aqui, ó, eu tenho aqui o seno do ângulo A. Então essa distância daqui até aqui, ó, o segmento QS divididos por OQ, que vale 1, é o nosso seno de A. Eu vou escrever inicialmente essas informações, então vamos colocar aqui ao lado. Seno de A é igual a OQ, aliás, QS divididos por OQ, segmento OQ. Porém, nós sabemos que o segmento OQ é o nosso raio da circunferência, vale 1. Então ele vai ficar exatamente igual a QS. Vamos colocar aqui o segmento. Outra informação bacana que nós podemos tirar aqui nesse triângulo, deixa eu colocar o triângulo que eu estou trabalhando, o triângulo OQS, para ficar organizado, triângulo OQS. Tudo bem? Outra informação que a gente tem, lembra da definição de cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cateto adjacente vai ser o segmento OS. Isso daqui, ó. Quando eu pego um arco aqui e projeto ele no eixo X, nós vamos ter o cosseno de A. Cosseno de A vai ser então o segmento OS, nessa figura aqui, divididos pelo segmento pela hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? OQ. Lembrando que a nossa hipotenusa é o nosso raio. Vale 1. Então vai sobrar apenas o segmento OS aqui então. Então OS é o nosso cosseno de A. Agora olha só, eu vou fazer estrategicamente um outro triângulo nessa figura, aqui ó, que vai funcionar da seguinte forma. Então eu vou traçar um triângulozinho, deixa eu fazer de preto, tá? De tal forma que vai acontecer o seguinte, ó, eu vou projetar primeiramente esse ângulo P aqui, ó, formando 90 graus no segmento OQ, um ângulo de 90 graus aqui, ok? Um ângulo de 90 graus. E nesse pontinho aqui eu vou dar um nome para esse vértice, exatamente aqui. Vamos dar um nome aqui para esse vértice, vou chamar de vértice, sei lá, PQRST. Aqui eu vou chamar de vértice T. Eu vou partir desse ponto T e vou formar um outro triângulo ligando aqui o segmento PR. O segmento PR. Aqui um ângulo de 90 graus, beleza?
E aí vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó. Então nesse vai formar um triângulo novo, PQ, PT, aqui é T. PT, ó, já foi. Qual letra que eu posso usar? M, vamos usar a letra M aqui, não usei a letra M. Letra M. Então eu tenho um triângulo aqui, ó. PTM. Cuidado aqui com esse triângulo. O T está meio próximo do Q, mas ele está para cá. Belezinha? Tem um pedacinho aqui. Uma coisa importante aqui, ó. Você lembra daquela ideia de ângulos alternos internos que a gente viu no começo? Essa reta aqui, ó, que eu fiz aqui, ela é paralela ao eixo X. Então esse ângulo que está aqui, ó, que eu estou fazendo de azul, é o ângulo A. Certo? E aqui, ó, vamos lembrar de uma coisinha. Deixa eu fazer com o ângulo de uma cor verde aqui. Esse ângulo que eu estou fazendo de verde, com esse outro aqui, eles são chamados opostos pelo vértice. Você percebeu que ficou um triângulozinho aqui, retângulo, onde eu tenho um ângulo A, um ângulo verde e um ângulo de 90 graus, certo? Você concorda comigo que esse ângulo que vai sobrar aqui, ó, para fechar os 90, tá aqui em cima, onde eu estou fazendo aqui, ó, aqui dá 90 graus nesse pontinho aqui no ponto T. Eu até agora vou pintar mais de azul ali, esse pedacinho, para completar. O ângulo A mais o ângulo preto, tá? O ângulo preto. Esse ângulo que está sobrando aqui, na verdade deveria ser de verde, né? Deveria ser da cor verde, porque a soma desse A mais esse verde dá 90. Então esse pedacinho que ficou aqui em cima, ó, ele tem que ser verde, é o mesmo ângulo verde, para fechar os 90 graus. Você entendeu isso? Claro que entendeu. E aí eu vou te perguntar o seguinte, qual o ângulo que vai ficar aqui em cima? Estamos identificando semelhanças de triângulos. Olha o ângulo que faltou aqui, ó, para completar. Você pode me dizer que esse ângulo aqui vai ser o ângulo A. Concorda comigo? Observando esse triângulo que nós formamos aqui, ó, o triângulo PMT, no triângulo PMT eu vou ter esse ângulo verde, que eu não dei nome, um ângulo de 90 e o ângulo A. Então, lá em cima vale A. Show de bola? Isso aí vai ser bem importante para nós. Nós vamos trabalhar com esse triângulo PMT daqui a pouco. Belezinha? Bom, então feito essa ideia aqui, nós podemos agora pegar o seguinte. Se eu olhar para o triângulo, agora olhando para o triângulo, ó, vou até fazer aqui, vamos lá de azul ainda. Agora olhando para o triângulo OPQ. OPQ. Olhe para esse triângulo OPQ. Aliás, OPQ não, professor. OPT. Eu deixei o T tão perto ali que ficou confuso. OPT. Nós temos o seguinte. Se eu pensar em seno do ângulo B, eu vou dizer que é o segmento PT, esse daqui, sobre a hipotenusa. Então eu posso falar assim, ó, seno de B é igual ao segmento PT divididos pelo segmento OP, ou PO, OP. Mas como a nossa hipotenusa vale 1, logo o PT vale seno de B. Então seno de B é igual a PT. Deixa guardadinha essa informação. Ao mesmo passo que, se a gente falar assim, ó, cosseno de B é o cateto adjacente, que é o segmento OT, do O até o T, divididos pela hipotenusa. Então o cosseno de B é o segmento, qual segmento? OT sobre OP. OT sobre OP. Como o OP vale 1, novamente é o raio, temos que ele vale o segmento OT. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Agora é o seguinte, deixa eu dividir aqui. Se eu pensasse no seguinte, seno de A mais B, que é a minha pergunta onde eu quero chegar. Seno de A mais B. Vocês concordam comigo que o seno de A mais B, na verdade, é igual ao segmento que vem, olha aqui, ó, do P até o R, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então ele vale o PR divididos pela hipotenusa. A hipotenusa é OP. Como OP vale 1, sobra PR. Tudo bem? Mas vocês concordam também comigo aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês agora. Eu vou pegar esse pontinho aqui, esse ponto T,
e vou criar um outro triângulozinho aqui embaixo. Ok? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um outro triângulo aqui, e vou dar o nome a um vértice, e vou falar o seguinte. Que ponto que eu posso chamar aqui? TN. TN, tá bom? Então você tem dois triângulos aqui, ó, o triângulo OQS e o triângulo OTN. Bom, beleza? Então vem comigo agora. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou primeiramente fazer uma semelhança de triângulo entre o triângulo OQS. Então, ó, agora os triângulos OQS. Eu sei que ele é semelhante ao triângulo OTN. OQS, OTN. E aí a gente vai escrever aqui as razões de semelhança. Ó, OQS e OTN. Então eu posso escrever assim, ó. OQ está para OT. Você pega os dois primeiros aqui, ó. OQ, ele está para OT. Os dois primeiros aqui. Eu coloquei na ordem os vértices já das suas semelhanças. Assim como eu posso escrever o seguinte, pessoal. Eu posso dizer que o QS, ele está para o TN. QS, ele está para o TN. E agora eu vou fazer uma substituição aqui, meus queridos. Qual substituição, Kikão? Olha só, pessoal, o segmento OK é o raio. Daqui até aqui, ó, é o raio. Então eu vou trocar esse valor aqui por 1. Então vai ficar assim, 1 divididos. OT. OT, se a gente olhar aqui, ó, OT é o cosseno de B. Olha que legal. Então ficou 1 sobre o cosseno de B igual QS. QS é o seno de A. Ó, QS é o seno de A. Então aí eu vou escrever seno de A divididos pelo TN. Eu vou guardar esse TN aqui. Então eu posso implicar para vocês assim, ó. Isso significa que o segmento TN, ó, passa o TN para cá, multiplica cruzado, é igual a seno A cosseno B. Vamos guardar essa relaçãozinha aí. Deixa ela para o final. Então, vou deixar ela bonitinha aqui. Ok? Não vou mexer nela por enquanto. Então vai ficar aqui, eu vou deixar até... Então tá. E aí vai funcionar da seguinte forma. Agora já fizemos essa semelhança. Agora eu vou fazer uma outra semelhança aí, senhores. Que é o seguinte. Eu vou pegar agora novamente, eu vou pegar o triângulo P, estou fazendo de vermelho, de vértice P, vértice M e vértice T. Então eu vou escrever agora assim, ó, o triângulo P na ordem, PTM, PTM. Ele é semelhante, ó, ele tem o ângulo A, o ângulo verde e o ângulo de 90. Eu vou pegar esse triângulo aqui de baixo, ó, o triângulo OQS, de novo, esse triângulo grande. Ele é semelhante ao triângulo, seguindo a ordem dos vértices. Aqui eu comecei pela hipotenusa, então vai ser OQ, OQS. E aí fica fácil, nós vamos fazer o seguinte. Ó, PT está para OK, segue a ordem dos vértices. Ó, essa hipotenusa está para essa hipotenusa aqui. Então escreve lá, PT está para OK. Assim como... Agora eu quero esse pedacinho aqui, ó, eu quero PM. Daí eu vou falar assim, PM tem que estar para o OS. OS. O cara que está aqui entre 90 graus e o vértice O. OS. E aí nós vamos substituir, senhores. Substituindo aqui, então nós vamos ter o seguinte. Veja quem que é o PT. PT é o seno de B. Então eu vou escrever assim, seno de B está para OK. O que é o OK? OK é o raio, e o raio é unitário. Então, seno de B está para 1. Assim como PM. O que é PM, Kiko? PM, vamos olhar para a figura aqui. PM, cadê o P? PM. Esse cara aqui é o que eu quero saber. Vamos deixar ele escrito assim, PM. Ele está para o segmento OS. OS.
S. OS é o cosseno de A. Mas olha que maravilha! E se você isolar isso daqui, você vai ter que PM é igual seno B cosseno A. Seno B cosseno A. Vou até sublinhar, deixar num box vermelhinho, agora fazendo um box verde aqui. Olha só, meus queridos. Lembra que o seno de A mais B é igual ao PR. Seno de A mais B é igual ao segmento que vem do P até o R. Aqui. Toda essa distânciazinha aqui. Isso é o seno de A mais B. Porém, esse PR eu posso quebrar ele. Então eu posso escrever assim, ó. Para finalizar. Então eu vou escrever assim, ó. Seno de A mais B é igual ao segmento PR. Só que o segmento PR, senhores, nós vamos quebrar numa soma de duas parcelas. PM, ele vale PM, mais do M até o R. Do M até o R. Mas você vai concordar comigo que o segmento do M até o R, esse pedaço aqui, ó, é igualzinho a esse pedacinho aqui, ó, esse TN que nós já calculamos. Então, TN que eu fiz aqui, ele é igual ao segmento MR. Então, eu sei que MR é igual a seno A cosseno B, ok? Então, a gente vai finalizar substituindo, então, o seno de A mais B como sendo MR. MR é igual a TN, seno A cosseno B, mais o PM, que eu coloquei na ordem contrária aqui, seno B cosseno A. Finalizamos essa dedução linda, emocionante, até me empolguei, certo? Muito bonita essa definição aí, essa dedução. Eu sei que é difícil, não é simples, tá bom? E aí a gente vai... As outras deduções eu não vou fazer, porque senão eu vou perder a aula inteira, como eu falei para vocês. Demora para vocês enxergarem aí todas essas semelhanças, mas a gente deduz aí sempre de forma análoga, da mesma maneira, por semelhança de triângulos. A gente chega em todas essas formulazinhas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então as outras eu vou passar para vocês e passar um macetezinho para memorizar. Então copia bonitinho aí. Então essa demonstração. Vamos memorizar essa formulazinha, pessoal. Deixa eu só colocar os últimos detalhes aqui para aparecer bem para vocês. Tem uma frase muito famosa aí que a gente vai lembrar a seguinte fórmula. O seno do arco A mais o arco B, seno de A mais B, nós vamos sempre lembrar da seguinte frase. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí você vai decorar essa parte assim, ó. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Então, pelos macetezinhos é porque o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aplicar essas fórmulas. Então, você vai precisar memorizar elas de certa forma. Tá? Tem que saber elas na ponta da língua. A primeira fase da Federal precisa? Com certeza. Pode cair na primeira fase, como caiu já no passado uma questão aí de primeira fase que envolvia números complexos e trigonometria. Precisava disso aqui também para resolver aquela questão. Show de bola? Então eu vou passar as outras, a partir dessa daqui a gente chega nas outras também, ok? Nós vamos ter a fórmula do cosseno, da tangente e vamos fazer os exercícios aí dessa aula. Show? Ok? Então não se preocupe que você não precisa aprender a fazer essa dedução sozinho, somente se você gosta e você quer aprender a fazer, daí você olha com calma e tudo mais. Mas eu queria mostrar para vocês que essa fórmula ela não vem do nada. O professor chegou e jogou a fórmula. Não, eu posso deduzir todas, se eu tivesse tempo, obviamente, né? Mas vamos dar continuidade para a gente poder resolver os exercícios aí, então. Beleza? Show? Eu vou apagar o quadro e a gente vai passar as outras formulazinhas e resolver as continhas aí, os nossos exercícios. Senhores, agora eu vou mostrar para vocês as outras formulazinhas, além daquela do seno de A mais B, que a gente já viu, tá ok? Nós vamos ter o seno de A menos B, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B e para tangente também teremos aí a soma de arcos. Como é que vai funcionar esse trem aí, Kikão? Vamos supor o seguinte, eu não vou fazer toda aquela dedução por triângulo, né, por semelhança de triângulos, mas eu vou considerar agora esse cara aqui, o B, um valor negativo. Se a gente colocasse menos B, teríamos aqui a seguinte ideia.
seno de A mais menos B. Logo, a gente vai fazer jogo de sinal, mais com menos vai ficar menos. Olha o que acontece. Seno A cosseno de menos B, de um ângulo menos B, mais seno de menos B vezes o cosseno de A. Ok? Só que o que é menos B? Vamos lembrar lá do nosso ciclo trigonométrico, senhores? Aqui está a nossa origem. Um arco de um ângulo B qualquer. Se eu coloco no sentido negativo, é o sentido horário. E um arco menos B, eu vou parar ele no quarto quadrante. Aqui está o quarto quadrante. E aí eu preciso lembrar dois sinais. Seguinte, nós tínhamos uma regrinha, um macetezinho que eu passava para vocês, que era o seguinte. Vamos ver se vocês estão lembrados. Setaco mais 12, 13, 14. Ou seja, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Então eu posso dizer o seguinte, ó, o cosseno de menos B, como o resultado aqui de qualquer ângulo que você pegar, deixa eu apagar isso daqui. Se eu pegasse um ângulo menos B, parasse aqui, ele vai ter um ângulo simétrico lá no primeiro quadrante, vai dar o mesmo valor. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Já para o seno a gente não pode afirmar a mesma coisa. O seno de menos B, ó, o seno ele é negativo aqui no quarto quadrante, ele só é positivo no 1 e no 2. Então isso aqui vai ficar menos seno de B. Se a gente trocar aqui na fórmula, olha como é que vai ficar a nossa fórmulazinha então. A mais com menos vai ficar menos, então eu vou ter que o seno de A menos B vai ficar seno A cosseno de menos B, cosseno de B. Seno A cosseno B, ó, isso aqui vai ficar menos seno de B, com esse mais, menos seno B, cosseno A. Então essa formulazinha é a fórmula que vai me dar a fórmula da soma da diferença entre dois arcos. Nós temos aqui em cima a soma, essa você já memorizou. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Aqui mudou o sinal, muda o sinal do meio. Mantém tudo, só troca o sinal. Essa é a ideia. Vamos lá então agora para o cosseno, meus queridos. Eu vou aqui só passar um macetezinho para a gente já não perder tempo, porque já foi um bom tempo da aula. Então quando eu tenho a função cosseno, cosseno de A mais B, eu quero que você memorize da seguinte forma, tá? Coça, coça, troca, troca, senta, senta. Como assim, Kikão? Ó, coça A, coça B, troca, 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 troca o sinal. Aí senta A, senta B. Então, se for menos, troca, troca também, ó. Então, se for menos, cosseno de A menos B, eu vou escrever coça A, coça B, troca, troca, senta, senta, senta A, senta B. Belezinha? E vamos lá para a tangente. Tangente de A mais B. Como é que eu vou lembrar as fórmulas da tangente, Kiko? Eu poderia pegar essa fórmula do seno e dividir pelo do cosseno. A gente pode pegar essa e dividir por essa, que a gente chega na tangente. Mas tá, para a gente evitar essa dedução, você pode tentar fazer a dedução que você vai chegar na fórmulazinha. Pense assim, ó. Tem gente amando. Ai, que lindo, Kiko. Tem gente amando ou tem gente... o quê? Tem gente beijando? Tem gente boba? Não, tem gente beijando. Olha só. Daí você vai pensar assim. Por que eu fiz assim? Porque vai o número 1. Ao menos tem gente amando e tem gente beijando. Se a gente quiser a tangente de A menos B, eu precisar da tangente de A menos B, eu vou trocar aqui e aqui. Troco o sinal de mais por menos, troco de menos por mais. O resto repete. A fórmula é a mesma. Menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes a tangente de B, senhores. E aí estão todas as formulazinhas que a gente vai trabalhar da soma e subtração de arcos, meus queridos. Show de bola? Prof, aonde que eu vou aplicar essas formulazinhas aí? Ó, eu poderia ter até lá na outra matemática, lá dos triângulos, eu tivesse que aplicar a lei dos senos, lei dos cossenos em um triângulo, e o cara te dá o ângulo de 105 graus, te dá um ângulo que combine os ângulos notáveis. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você precise de calcular o seno de 75. Olha só,
como é que eu iria fazer o seno de 75, já que não tem na tabela? Eu vou combinar dois notáveis. Lembra lá, ó, eu posso combinar 45 com 30. Então isso daqui é a mesma coisa que o seno de 45 mais 30 graus. Seno de 45 mais 30? Sim, Kiko. O 45 faz o papel do A, o 30 faz o papel do B. Então agora é só jogar na formulazinha. Como é que é? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha só que show de bola. Então o seno de 75 vai ficar, ó, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E aí basta fazer aquela substituição. Seno de 45, vai lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, eu se esqueci, é igual ao seno de 60. Meio. Raiz de 3 sobre 2, desculpa. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2, divididos por 2. Temos aqui então o seguinte resultado. Ó, multiplica raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6. Raiz de 6, embaixo 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 divididos por 4. Acabou aqui. Pode deixar, se quiser, tudo embaixo do mesmo denominador. Então essa é a ideia. A gente vai precisar de calcular ângulos que não tem lá na nossa tabela de ângulos notáveis. Combinações desses ângulos aí a gente consegue calcular facilmente. Show de bola? Agora vamos fazer os exercícios aí. Temos mais uns 10 minutos, acho que vai dar tempo sim, tá? Pra gente fechar essa nossa aulinha. Vou apagar o quadro e vamos começar. Bom, galera, vamos dar início então à resolução dos exercícios. Primeiro exercício aí lá na página 9, tá? Ele fala assim, por meio das fórmulas de subtração de arcos e soma de arcos aí, mostre que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Eu já tinha mostrado para vocês ali no ciclo trigonométrico, né? E que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Mas agora ele quer que você faça o raciocínio contrário, ou seja, utilize as fórmulas ali que a gente mostrou, tá bom? Então é o seguinte, meus queridos, olha só, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou considerar, tá, que nós temos aqui, por exemplo, para começar, cosseno de menos x como se fosse um arco de 0 graus menos x. Vocês concordam que 0 menos x é menos x? Então dá na mesma. Então aí matou o exercício. Então a gente vai utilizar, eu coloquei aqui tudo ao lado das relações, pra gente, o que a gente precisar, a gente só olha aqui, ó. Eu preciso do cosseno de A menos B. Então eu vou fazer cossa, cossa, troca, troca, senta, senta, troca, troca o sinal. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar. Quando eu estava falando aqui da tangente, ó, tangente amando ou tangente beijando, tem uma coisa assim importante. Como é que eu vou saber se aqui em cima é mais e aqui é vezes, professor? Porque o conectivo ou, ele lembra soma na matemática, e o conectivo vezes, ele lembra o conectivo e. Por isso que eu falei assim, ó, tem gente amando ou tem gente beijando. Ao menos tem gente amando e tem gente beijando. Daí você não esquece. Show de bola. Então agora aqui, meus queridos, vamos utilizar aqui cosseno de A mais B, de A menos B. Essa formulazinha aqui. Então vai ficar cossa 0, cossa B, cossa x. Troca, troca, seno 0, seno x. Aí você tem que lembrar quanto é o cosseno de 0. Lembra lá que o cosseno de 0 é o eixo que está com sono, então ele está deitado. Lembra, o cosseno é 1, 0 e menos 1. Lá no 0 grau ele vale 1. Então, se você não lembra, dê uma revisada aí. E aqui vai ficar 1 vezes cosseno de x. E o seno de 0 vale 0. Eixo do seno é o eixo que está de pé, sem sono, tá bom? Então você vai ter aí o seno de 0 igual a 0. Então nós temos aí demonstrado o que ele está pedindo. O cosseno de menos x é igual a 1 vezes o cosseno de x. Sobrou cosseno de x. Aqui anula, porque multiplica 0 por qualquer coisa. Está demonstrada a primeira relaçãozinha aí. Segunda relação, seno de menos x. Eu vou fazer a mesma coisa. 0 menos x. Só que aí eu vou utilizar a segunda relaçãozinha aqui. Vamos utilizar essa fórmula. Essa formulazinha. Seno de A menos B vai ficar seno 0, cosseno x, menos seno x, cosseno de 0. 0 grau aí, tá? Seno de 0 é 0. Essa parte aqui anula. Cosseno de 0 é 1. Então pronto. Ó, seno de menos x está demonstrado, meus queridos. Aqui anulou tudo, ficou menos seno de x.
Então é bem importante você lembrar dessas relações. Quando eu falar em cosseno de menos x, você lembrar que isso vale cosseno de x e seno de menos x vale menos seno de x. Show de bola? Vamos para o segundo exercício, então só apagar e já vamos resolver. Bora lá, questão número 2. Questão número 2, senhores, ele fala o seguinte para vocês. Se x menos y é igual a 60 graus, calcule o valor de seno de x mais seno de y ao quadrado mais cosseno de x mais cosseno de y ao quadrado. Pessoal, nós temos aqui dois produtos notáveis para a gente resolver. Então nós não temos nenhuma fórmula de momento que dá alguma dessas aqui ao lado. Então primeiramente nós vamos desenvolver esses dois produtos notáveis. Quadrado do primeiro, lembra, isso aqui é a mais b ao quadrado. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo, seno ao quadrado de y. Então tudo isso daqui é o desenvolvimento deste primeiro produto notável aqui. Agora vamos resolver o segundo produto notável, que vai ser a mesma ideia. Quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de x, mais 2 cosseno x, cosseno y, mais cosseno ao quadrado de y. Ufa, deu tempo ali para acabar. Agora veja o que apareceu aqui, meus queridos. Apareceu a relação fundamental em várias parcelas. Se a gente analisar esse seno ao quadrado de x com esse cosseno ao quadrado de x, tudo isso aqui se resume a 1. Relação fundamental de la trigonometria. Os senhores sabem disso. Estão lembrados? Espero que sim. Seno ao quadrado de y com cosseno ao quadrado de y também. Aqui nós também temos. Isso aqui se resume a 1. Então reduziu bastante para nós aí. Olha só. E nós temos aqui o número 2 que aparece aqui e que aparece aqui. Ele é um fator comum. Então para começar, 1 mais 1. Então nós já temos aí 2 mais. Somem esses dois aqui, tá bom? Mais esse 2, abre parênteses, sobrou aqui. Vamos colocar de preto aqui, Sobrou aqui seno x, seno y, mais cosseno x, cosseno y. O 2 já coloquei em evidência, meus queridos. Cosseno x, cosseno y. Se a gente escrevesse na ordem contrária, professor, ainda não estou entendendo, não sei aonde você quer chegar. Olha só aonde eu vou chegar agora nesse momento. Se a gente escrevesse 2 mais, duas vezes. Se eu invertesse a ordem aqui, escrevesse assim, cossa x, quando eu falar, eu acho que você já vai raciocinar. Cossa x, cossa, né? É porque trocou o sinal, trocou, virou mais. Senta x, senta y. Perceba que eu só inverti o lado. Cossa x, cossa y, mais senta x, senta y. Vem para a formulazinha aqui, Se a gente trocar a letra A pela letra x, a letra B pela letra y, cossa x, cossa y. Então aqui onde está mais, na de baixo. Cossa x, cossa y, senta x, senta y. É a mesma coisa que o cosseno de x menos y, ou seja, A menos B. Então isso aqui vai ficar 2 mais duas vezes cosseno de x menos y. No enunciado do exercício vocês têm que x menos y é igual a 60 graus. Então o resultado final, 2 mais 2 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, procura lá na tabelinha dos ângulos notáveis, vale 1/2. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 1/2. Corta 2 com 2 vai dar 1. 1 mais 2, 3. Resposta final do exercício número 2, 3. Show de bola? Perfeito aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência e vamos para o próximo exercício. Bora apagar o quadro? Bora, exercício 3. Então, olha só o que fala o exercício 3, meus queridos. Prove que para ângulos suplementares... Professor, eu não lembro o que são ângulos suplementares. Pessoal, ângulos suplementares são ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Não esqueça, tá? Que os senos de ângulos suplementares são iguais, têm o mesmo valor, e o cosseno de ângulos suplementares tem o sinal oposto. É isso que ele quer que você demonstre. Então, imagine assim, um ângulo A mais um ângulo B é igual a 180 graus. Isso aqui é a representação de dois ângulos suplementares. Poderia ter representado alfa e beta, normalmente a gente usa ângulo alfa e beta, mas não tem problema, pode ser A e B. Então essa é a ideia, tá? O que eu quero provar? Eu quero provar que o seno de A é igual, se A mais B é 180, o suplementar, qual que é o suplementar do A? É o B, é quanto falta para 180, certo? Então eu tenho que afirmar que o seno de A é igual ao seno de B se eles forem suplementares. Se a soma der 180, esses ângulos aqui, eles têm o mesmo seno. Então o que a gente vai fazer, meus queridos?
Eu vou primeiramente isolar aqui, por exemplo, o B. Eu vou chamar o B de 180 menos A. Então, nós vamos fazer o seguinte, seno de A vai ficar igual a seno, eu vou transformar o B aqui em seno de 180 menos A. Eu estou falando que isso daqui é igual. Será que é uma verdade? Olha o que apareceu aqui, meus queridos. 180 graus, né? Pelo amor de Deus. 180 graus menos A. Nós podemos utilizar a fórmula da subtração de arcos para ver se isso daqui vai ficar igual. Seno de A menos B. Vem para cá, ó. Seno de A menos B, tá até em verdinho aqui. Basta escrever assim. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, só que agora o A é 180. Seno A cosseno B, só que o B é o A. Menos seno A cosseno de 180. Certo? Então foi isso que aconteceu. Pense, ó, eu só atribuí na fórmula. Esse cara aqui ali na fórmula é o Azinho e esse é o Bzinho. Só que o Bzinho virou nosso A aqui no caso. Seno de 180 graus, senhores. Seno de 180 vale zero. Então esse cara aqui vale zero, vai anular. Essa parte some. Cosseno de 180 vale menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes menos fica mais. Então está demonstrado aí que isso daqui vai ficar igual a mais seno de A. Logo, isso é uma verdade. Provamos através da subtração de arco. A mesma coisa, meus queridos, vale para o cosseno. Eu vou falar assim, ó, cosseno de A eu quero que seja igual ao cosseno de B, supondo que A e B são suplementares. Então você vai escrever a mesma coisa. Eu vou dizer o seguinte, cosseno de A é igual a cosseno de 180 menos A. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara aqui, tá? Desenvolvendo. A ideia é provar que o cosseno fique com sinal contrário. Ele falou que os sinais do cosseno têm sinais opostos. Ó, vamos usar a fórmula do cosseno da subtração de dois arcos. Cossa, cossa, troca, troca, senta, senta. Então você vai escrever assim. Cosseno 180, cosseno A, troca, troca, seno 180, seno A. Oh, vai caber? Coube. Meio pequenininho, mas coube. Então vai ficar assim o resultado. Quanto é o cosseno de 180, senhores? Eu acabei de falar para vocês, vale menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes o cosseno de A. E aí, seno de 180 vale 0, ok? Vai anular, isso daqui vale 0, corta, corta. Então vai ficar menos cosseno de A. Ou seja, cosseno de B é igual a menos o cosseno de A. Essa aqui é a verdade. Beleza? Então, cosseno de A menos o cosseno de A, então tem que ficar igual ao cosseno de B. Então está demonstrado aí mais uma relaçãozinha para vocês. Exercício 3 finalizado. Lembrando, se os ângulos forem suplementares, o cosseno dá igual com o sinal contrário. E o seno dá igual com o mesmo sinal, ok? Show! Bom, vamos para a nossa última questão dessa aula, tá, galera? É o seguinte, questão de número 4 da FEPAR, ele dá o seguinte para vocês. Sabe-se que a tangente de x é igual a 5 e a tangente de y vale 1. E x e y são arcos que pertencem ao primeiro quadrante. A partir dessas informações, calcule o valor da secante de x menos y. Ih, professor, eu não lembro o que é secante. Volta lá na aulinha anterior. Beleza? Secante, meus queridos, é o inverso da função cosseno. Lembre-se, ó, começou com S, a inversa começa com C. Cosseno, a inversa é secante. A inversa do seno começou com S, a inversa começa com C, cossecante. Então, nós temos aí, só para relembrar vocês aqui, ó, as três funções, seno, cosseno e tangente. E as inversas, cossecante, secante, cotangente. Ó, troca a primeira consoante aqui, você não esquece mais. Cossecante é o inverso do seno. Secante é o inverso do cosseno. Beleza? E cotangente é o inverso da tangente. Obviamente que tudo isso daqui é sempre válido desde que esses carinhas aqui que estão no denominador sejam diferentes de zero. Senão, essas relações não são verdadeiras. Tá bom? Denominador sempre diferente de zero. Show de bola? Lembrou isso aqui? Então vamos no exercício. Então a secante que o exercício está pedindo, nós podemos escrever como? Vamos apagar aqui. Nós vamos escrever assim, ó. Secante 1 sobre o cosseno de x menos y. Essa é a pergunta do exercício. Então,
Cadê minha caneta preta? Aqui. Então escreve lá assim, ó. Resolução. Secante de x menos y é igual a 1 sobre cosseno de x menos y. Opa, já é um caminho que é uma alternativa, não é o único. Lembra, senhores, que não é o único caminho, mas foi o que eu lembrei, o que veio na minha mente agora. Cosseno de x menos y, opa, tem uma formulazinha. Agora eu apaguei, você não vai poder olhar. Ó, mas você já decorou, cossa, cossa, troca, troca, senta, senta. Então eu posso escrever assim, ó. 1 sobre cosseno de x, cossa y, troca, troca, senta x, senta y. Meu Deus, ficou enorme aqui. Vou fazer um risco grande e o número 1 aqui em cima. Mas, professor, nós não temos o cosseno de x, nós não temos o cosseno de y e nem o seno. Como é que eu vou descobrir essas funções aqui trigonométricas, seno e cosseno de x e y? Mas você tem a tangente. Olha que batuta. Pessoal, você está lembrado que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente? Lá no comecinho, se você já está com os exercícios em dia, com certeza aí nessas aulinhas bem anteriores, deu tempo de você colocar em dia, eu ensinei vocês a fazerem um triângulo retângulo hipotético, onde nós conseguimos descobrir sem precisar lembrar das fórmulas. Obviamente eu posso escrever que isso daqui é seno sobre cosseno e tudo mais, mas não tem necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso criar um triângulo hipotético com um ângulo x. Ele disse que todos os ângulos pertencem ao primeiro quadrante, então eu posso utilizar a seguinte ideia. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se está escrito tangente de x igual a 5, você vai lá e coloca assim, ó, 5 sobre 1. Então coloca no oposto 5, no adjacente 1. Ache essa hipotenusa aqui a partir do teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, c ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 25 mais 1, 26. Passa tirando a raiz, raiz quadrada de 26. Então essa hipotenusa aqui vale raiz quadrada de 26. Com isso nós podemos calcular o seno e o cosseno de x. Seno de x e o cosseno de x, meio caminho dado. Vamos colocar aqui ao lado, ou aqui embaixo. Seno x, lembra a definição? Mas daí tem que lembrar da definição. Qual que é a definição de seno? Corri. Lembra? Corri e caí na coca. Seno, cosseno, tangente. Então seno de x, cateto oposto, hipotenusa, raiz quadrada de 26. Quer racionalizar? Pode. Se quiser racionalizar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Vou ver se eu vou precisar essa racionalização. Então vai ficar assim. E o cosseno de x? Cateto adjacente sobre hipotenusa. 1 sobre raiz quadrada de 26. Vou deixar assim por enquanto. Vamos ver o que vai ficar no outro ali. De repente eu nem preciso racionalizar. Agora eu vou criar um outro triângulozinho, senhores, com um ângulo y. Porque ele me deu a tangente de y aqui. Então eu vou lá e vou criar esse triângulozinho aí. O cara disse que vale 1. Então a gente já até imagina que esse ângulo seja de 45 graus. É 1 sobre 1. Certo? Se a gente colocar 1 aqui e 1 aqui, e vamos chamar esse cara aqui de, sei lá, eu chamei ele de C, eu vou chamar de D. Então vai ficar D ao quadrado igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então D igual a raiz quadrada de 2, 1 mais 1. Então esse pedacinho que eu estou chamando aqui de D, vale raiz quadrada de 2. Logo, o seno de y vai ser 1 sobre raiz de 2. Se a gente racionalizar, a gente já sabia. Esse ângulo aqui é 45 graus, meus queridos. Racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de y também. Mas eu vou deixar de propósito porque é o seguinte. Eu não vou racionalizar porque eu já estou pensando aqui nessa continha. Quando eu multiplicar esses dois, vai sair da raiz automaticamente. Uma raiz vezes outra raiz. Talvez saia da raiz ou não, né? Não sei, raiz de 26 vezes raiz de 2. Ah, não vai ter raiz exata. Então vamos racionalizar essa turma. De qualquer forma, vamos ter que racionalizar aqui então. Ó, racionalizando aqui. Multiplica por raiz de 26, multiplica por raiz de 26. Ok? Deixa eu colocar mais aqui para o lado. Então aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 26 divididos por 26. E o cosseno de x era 1 sobre a raiz quadrada de 26. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 26.
Tenho aqui raiz de 26 sobre 26. Beleza, faz a mesma coisa aqui. Aqui a gente já sabe, seno de y, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de y também. Agora nós temos todos os resultados. Praticamente acabou o exercício. Basta a gente substituir aqui, ó, e finalizou. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre esse trenzão aí. Deixa eu colocar o 1 até mais para lá, porque vai ficar muita conta. Vamos fazer a barra da fração primeiro. Cosseno de x. Pega lá o cosseno de x, deu raiz de 26 sobre 26. Vezes cosseno de y. Cosseno de y, pega aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de x. Seno de x, cadê aqui, ó? 5 raiz de 26 sobre 26. 5 raiz quadrada de 26 sobre 26. E o seno de y, raiz quadrada de 2 sobre 2 também. Beleza. Agora é só álgebra, aritmética aqui, pessoal. Vai ficar assim, ó. 1 sobre... Só fazer uma aritméticazinha básica. Vamos precisar um pouquinho de racionalização. Raiz de 26 vezes raiz de 2 vai dar raiz de... Lembra que quando eu tenho duas raízes multiplicando, é só multiplicar o radicando. Então vai ficar raiz quadrada de 52 divididos 26 vezes 2, 52. Mais, aqui também, ó, vai ficar 5 raiz de 52 divididos por 52. Beleza, tá quase lá, quase acabando o exercício. E aí vai ficar o seguinte, ó, denominadores iguais aqui embaixo. Podemos escrever isso da seguinte forma, para finalizar. Mais 2 momentos aí a gente acaba ele. Então vai ficar assim, ou uma barrinha de fração aqui. Senhores, eu vou colocar tudo debaixo do mesmo denominador. Perceba que eu vou fazer uma barra maior para essa fração aqui, ó. O número inteiro está em cima. Então eu tenho aqui, ó, 52. Uma raiz quadrada de 52 mais 5 raiz quadrada de 52 são termos semelhantes. Nós podemos somá-los. Vai me dar 6 raiz quadrada de 52. Agora a divisão de fração. Como é que eu faço mesmo? Que eu esqueci. Multiplica invertido, senhores. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 52 divididos por 6 raiz quadrada de 52. Radical embaixo, Kikão. O que que faz? Racionaliza. Multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 52. Raiz quadrada de 52. Embaixo você percebe o seguinte. Isso daqui, ó, vai dar 52. Posso cortar com esse 52 de cima. Então eu já vou simplificar toda essa turma aqui. Ó, porque aqui vai dar 52 e vai cortar com 52. Sobrando ali em cima a raiz de 52 sobre 6. Raiz quadrada de 52 divididos por 6. Obviamente, nós podemos fatorar esse 52. Deixa eu fazer a fatoraçãozinha aqui no cantinho. 52, dá por 2, dá 26, dá 2, dá 13, dá 13 e dá 1. Então, isso daqui vai ser 2 raiz quadrada de 13. Resultando em 2 raiz de 13 divididos por 6. Opa, Kikão, dá para cortar o 2 com 6? Sim, corta o 2 com o 6. E a resposta final vai ficar a raiz de 13 sobre 3. Então aqui a resposta final, aqui nesse quadrinho final aqui, meus queridos. Secante de x menos y, raiz quadrada de 13 divididos por 3. Foi simplificado o 2 e o 6. Show de bola, moçada? Eu acho que essa aula foi um pouquinho longa. Mas se você conseguiu chegar aqui até o final, espero que você tenha gostado. Lembrando, tenta fazer os exercícios, qualquer coisa que você não conseguir, aproveita essa semana que você está com poucas aulas aí e me mande as dúvidas lá no WhatsApp, tá? Lá no nosso grupo, que estarei aguardando as dúvidas de vocês. Valeu? No mais, espero vocês na quarta-feira que vem para a gente começar as nossas lives. E um grande abraço e até lá. Valeu, tchau!